Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje o último integrante de uma organização criminosa que trocava etiquetas de bagagens no Aeroporto Internacional de São Paulo para enviar cocaína ao exterior. Essa investigação começou depois do caso das duas brasileiras que foram presas por transporte de drogas ao desembarcarem na Alemanha em 2023. Elas tiveram as suas bagagens trocadas sem saber. Agentes da Polícia Federal foram até Guarulhos para prender o homem que seria responsável por chefiar uma quadrilha que usava o Aeroporto Internacional de São Paulo para enviar drogas à Europa. Na casa do suspeito, que não teve o nome revelado, foram apreendidos R$12 mil em dinheiro. Em pacotinhos assim, né? Estavam escondido ali como se fosse umas caixas meio que deixadas de lado na casa dele, assim como se fosse lixo. Aí a gente mexeu lá e achou esse dinheiro. O traficante era um dos chefes da organização criminosa responsável pelo envio de cocaína para a Alemanha e para outros países europeus entre 2022 e 2023. O grupo retirava as etiquetas das malas que seriam despachadas e colocava em outras bagagens cheias de drogas. A quadrilha agia na área restrita do aeroporto. Câmeras de segurança flagraram parte da movimentação. Aqui, a troca de etiquetas acontece discretamente no fundo da imagem. Neste outro flagrante, é mais fácil perceber a mudança. Foi graças a essa imagem que duas brasileiras presas injustamente na Alemanha foram soltas após 38 dias. O caso aconteceu em março de 2023, quando a polícia de Frankfurt encontrou 40 quilos de cocaína na bagagem com o nome delas. E ali no presídio nós passamos por todo tipo de arbitrariedade, xenofobia, misoginia. Então, de fato, foi bem dolorido ficar presa pagando por um crime que nós não cometemos. 16 pessoas já foram detidas. No ano passado, 6 integrantes da quadrilha foram condenados. As penas vão de 7 a 39 anos de prisão. A gente conseguiu prender os executores e os líderes, com exceção do rapaz que foi preso hoje, que a gente não tinha a identidade dele até pouco tempo. No primeiro semestre, mais de 2 toneladas de drogas foram apreendidas no aeroporto, quase a metade cocaína. 5 anos depois, a justiça começa a julgar um motorista de um carro de luxo apontado como responsável pelo acidente que matou uma jovem em São Paulo. Uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada dentro do veículo dele. Mas, na época, o teste do bafômetro não foi feito. Sofia Menegatti, de 18 anos, morreu quando o carro em que estava foi atingido por um veículo de luxo. Tudo aconteceu na madrugada do dia 13 de junho de 2020. Este vídeo mostra o momento da batida, quando o carro estava parado no semáforo. Nesta imagem, o veículo de luxo aparece na avenida segundos antes da colisão. Foi verificado que estaria 116 km por hora numa via que o máximo é 50 por hora. No carro também estavam o pai da jovem, Gerson Menegatti, e o namorado dela, Thomas. Os dois se feriram, mas sobreviveram. No veículo de luxo, a polícia encontrou uma garrafa de bebida fechada. O teste do bafômetro nele era para ter sido feito diversas vezes, tanto no momento do acidente quanto no hospital, não foi feito. 5 anos após o acidente, o caso veio a júri popular aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. O motorista Vicente de Paulo Maltoni Júnior responde ao processo em liberdade. A defesa argumentou que, na época, a polícia não encontrou elementos para justificar a prisão, que Vicente não tinha bebido e que perdeu o controle por causa de um desnível na pista. A previsão é que o júri termine nesta quarta-feira. A Sofia era a luz e a gente tem as melhores lembranças dela e a gente crê que a justiça ela é feita de uma forma ou de outra e é isso que a gente tem no nosso coração. Defesa de Jair Bolsonaro diz que ex-presidente não descumpriu medidas impostas por Alexandre de Moraes. Presidente da Câmara proíbe trabalho das comissões e oposição protesta contra decisões do Supremo. Na coluna de política, empresários cobram que o governo deixe questão ideológica e negocie tarifas com os Estados Unidos. Polícia investiga desvio de dinheiro público em órgão do governo federal.
Filho de traficante, o rapper Oruan se entrega à polícia e é preso no Rio de Janeiro. Caminhão cegonha tomba e carro cai de viaduto no Rio Grande do Sul. Na reportagem especial, a luta de mulheres vítimas de violência doméstica para superar os traumas. E morre aos 76 anos o cantor Ozzy Osbourne, pai do rock pesado e que virou estrela da TV americana. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O rapper Oruan se entregou depois de ter a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele atacou policiais civis que faziam buscas por um adolescente ligado ao tráfico de drogas e que estava na casa do cantor. Agora, Oruan vai responder por desacato, por resistência e lesão corporal. Mauro Davi Nepomuceno, o MC Oruan, se apresentou à polícia no fim da tarde, acompanhado da mãe e da namorada. Só pedir desculpa mesmo pra todo mundo aí que eu causei transtorno. A confusão envolvendo o rapper começou de madrugada, quando os policiais foram até a casa dele para apreender um adolescente de 17 anos, apontado como um dos principais assaltantes de veículos do estado. O jovem também seria a segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, um dos chefes do Comando Vermelho. Segundo a polícia, as pessoas que estavam na casa se revoltaram com a ação e jogaram pedras nos policiais. Um agente ficou ferido. Pouco depois, o grupo foi para a rua. Neste vídeo, Oruan aparece discutindo com o delegado responsável pela operação. Você é covarde! Um dos agressores voltou para o imóvel e acabou preso em flagrante por crimes como desacato e resistência. Depois do tumulto, a justiça decretou a prisão preventiva de MC Oruan por lesão corporal. A polícia ainda investiga o que um adolescente suspeito de comandar assaltos no Rio fazia na casa do rapper. O artista já tinha sido preso em fevereiro por abrigar um foragido da justiça. A polícia também indiciou Oruan por crimes como desacato, ameaça e lesão corporal. A defesa dele não foi encontrada. Horas depois da confusão, o rapper declarou que estava no Complexo da Penha, na Zona Norte. Vem aqui, pô, me pegar aqui agora, pô. Entra aqui, pô, pra tu ver. Tudo que eu conquistei foi com a minha música. A Polícia Civil está comprovando que ele não é artista de coisa nenhuma, ele é faccionado Comando Vermelho, da qual o pai dele é o chefe e controla a distância de fora do estado, mesmo estando acautelado em presídio federal. Acidente com 2 embarcações no litoral da Bahia. Um catamarã que saiu de Morro de São Paulo com destino a Salvador bateu num barco de pesca e naufragou. Quase 100 pessoas foram resgatadas. Foram momentos de tensão em alto mar. 96 passageiros e 4 tripulantes estavam no catamarã que bateu em um barco pesqueiro na Baía de Todos os Santos. Muitos pularam no mar. Um barulho muito forte, tá? A gente não sabia o que era. A gente olhou pela janela, viu que tinha uma embarcação pela metade, né? No início todo mundo ficou assustado, o pessoal passou mal, o pessoal com criança também ficou bastante assustado, mas com calma foi se organizando. O resgate foi feito por embarcações da Marinha e dos Bombeiros. Helicópteros também sobrevoaram a área. O catamarã afundou ainda durante o socorro às vítimas, mas todos já estavam com os coletes salva-vidas e conseguiram escapar. A atuação da tripulação fez com que eles se mantivessem calmos, né? Numa posição com um colete salva-vidas, né? Numa posição de semicírculo, e isso foi muito bom para o resgate em si. Um inquérito da Marinha foi aberto para apurar as causas do acidente. O laudo deve ficar pronto em 90 dias. No porto de Salvador, ambulâncias do SAMU aguardavam as vítimas, que chegaram ao cais 4 horas depois do acidente. Uma grávida precisou ser transferida para um hospital particular. E agora você vai ver 2 acidentes impressionantes envolvendo caminhões. Em São Paulo, este caminhão transportava uma máquina de cerca de 13 toneladas, quando a parte superior da carga atingiu uma passarela na zona sul da cidade. O veículo da escolta, que vinha logo atrás, também precisou parar. Foram 2 horas de trabalho para retirar o caminhão do local. O motorista seguia para Uberlândia, em Minas Gerais.
Em Porto Alegre, uma cegonha carregada com 7 carros novos tombou ao fazer uma curva. Um dos veículos, uma caminhonete, despencou de mais de 20 metros. O motorista teve ferimentos leves, mas nenhum morador das casas que ficam debaixo do viaduto foi atingido. Segundo o motorista, a mola do caminhão quebrou. As pistas ficaram interditadas até o final da tarde e o trânsito teve que ser desviado. E a Polícia Federal fez hoje uma operação em 4 estados para investigar um suposto esquema de desvio de verbas públicas no DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, órgão do governo federal. A PF e a Controladoria Geral da União cumpriram 10 mandados de busca e apreensão no Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso e Amazonas. Carros de luxo, obras de arte, joias, relógios e armas foram apreendidos. A Justiça Federal autorizou ainda o afastamento do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amapá, Marcelo Vieira Linhares, e de uma servidora. Também determinou o bloqueio de R$8 milhões em bens e valores dos investigados. As investigações começaram no ano passado, quando a Controladoria Geral da União recebeu a denúncia de fraude em 4 licitações do DENIT. Os contratos prevêem o pagamento de R$60 milhões em recursos federais, dos quais 32 milhões já foram pagos às empresas investigadas. A investigação apura desvios de recursos para a manutenção e recuperação da BR-156, principal rodovia do Amapá, que tem mais de 800 quilômetros de extensão. Um dos alvos da operação é Breno Barbosa Chaves Pinto. Ele é suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Breno é controlador de empresas suspeitas de participação no esquema. O senador Davi Alcolumbre não está entre os investigados. Em nota, ele disse que todos os envolvidos devem prestar os devidos esclarecimentos à Justiça, respeitando o devido processo legal. Também em nota, o DENIT informou que repudia qualquer prática fraudulenta ou ato de corrupção e que pauta a atuação dentro da legalidade e lisura. As defesas de Marcelo Vieira Linhares e Breno Barbosa Chaves Pinto não retornaram nossos contatos. Hora de saber como é que fica o clima em todo o Brasil. Giovana Rizardo já está com a gente. Algum sinal de chuva, Giovana? Boa noite. Tem sim, Eduardo. Tem risco de alerta no litoral do Nordeste e no extremo norte do país. Boa noite para você, Mariana. Boa noite. E uma ótima noite para você. Nessas regiões há muita umidade na atmosfera e isso favorece a formação de instabilidades amanhã. Em Salvador, tempo instável e chove a qualquer hora do dia. Faz até 26 graus. Em Boa Vista, esquenta até os 30 e tem alerta de temporais à tarde, ao contrário da capital paulista, onde a quarta-feira vai ser de tempo firme, com termômetros marcando até 23 graus. Como hoje, a quarta-feira vai ser de tempo seco no interior do país e tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para baixa umidade do ar. Neste momento, as instabilidades estão concentradas apenas no extremo norte do país. Amanhã, no Amapá e no litoral do Pará, o encontro de ventos dos 2 hemisférios segue estimulando a formação de nuvens carregadas. Já no sul do país, a circulação de ventos no sentido horário, representada por essa letra B aqui no mapa, ajuda a formação de instabilidades no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre faz até 15 graus, 31 em Campo Grande, em Belo Horizonte e no Recife, 27 e até 33 em Manaus. Hora de entregar o seu delivery. A Fátima é de Barbalha, no Ceará. Boa noite, Fátima. Nos próximos dias não tem chuva por aí. O sol aparece entre nuvens e as máximas ficam entre os 30 e os 32 graus. A Edna é de Itaituba, no Pará. Olá, Edna. Quarta-feira de tempo firme e ensolarado. À tarde, os termômetros vão até os 33 graus. Entre quinta e sexta, as pancadas vêm à noite, mas sem refresco, viu? Esquenta até os 34. Participe do Tempo Delivery. Poste o seu pedido nas redes sociais com o nome da cidade e a hashtag você no JR. Eduardo, Mariana. Obrigada, Giovana. As forças de defesa de Israel prenderam funcionários da Organização Mundial da Saúde na faixa de Gaza por suspeita de terrorismo. As tropas israelenses enfrentaram um tiroteio próximo a um prédio usado pela OMS, na região central do território palestino. 3 funcionários da agência subordinada às Nações Unidas foram presos por suposta ligação com o grupo terrorista Hamas.
Israel confirmou que a situação humanitária em Gaza chegou a um ponto perigoso. Segundo o exército, 950 caminhões com ajuda humanitária que entraram no território estão parados, aguardando a distribuição que deveria ter sido feita pela ONU. Representantes das Nações Unidas dizem que pediram que os caminhões fossem escoltados por integrantes do Hamas. Israel negou a solicitação pelo risco do grupo terrorista roubar a carga. Segundo autoridades de Gaza, subordinadas ao Hamas, 20 pessoas teriam morrido de fome na região em 24 horas. O governo israelense afirmou hoje que o Hamas cria conflitos entre civis nos pontos de distribuição de comida. O ministro das Relações Exteriores acusou o grupo terrorista de atirar nas pessoas que estão em busca de alimentos. Um alto funcionário da segurança de Israel afirmou que é preciso que sejam tomadas ações para estabilizar a situação humanitária na região. Ainda hoje, a polícia aponta um funcionário público como autor de 17 ataques a ônibus em São Paulo. E já no próximo bloco, Corinthians enfrenta o líder Cruzeiro amanhã. O jogo marca o reencontro do goleiro Cássio com o antigo clube. Tá na hora de falar de futebol. Amanhã tem um jogão aqui na tela da Record, do R7 e do Play Plus. O Corinthians vai receber o líder do Brasileirão, o Cruzeiro. Cruzeiro no momento de alegria, né? E o Corinthians no momento de alerta. Bruno Lohans aqui com a gente para trazer os detalhes desse jogo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mariana. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você que acompanha o JR. O líder Cruzeiro vem de uma goleada inquestionável na última rodada e quer manter distância do Flamengo, segundo colocado. Enquanto o Corinthians quer esquecer a derrota no Clássico Paulista do último fim de semana. Um Corinthians que ainda tenta se recuperar da derrota para o São Paulo. Nesses momentos que a gente tem que aproveitar para poder estar trabalhando, acertando detalhes que precisam ser melhorados. O problema é que o próximo trabalho do Corinthians vai ser logo contra o time mais quente, embalado, o líder Cruzeiro, que não perde há 10 jogos pelo Brasileirão. Caio Jorge aqui, passando para lembrar que nessa quarta tem Cruzeiro e Corinthians passando na tela da Record. Valeu, não perco e tamo junto. Cruzeiro tem Caio Jorge, o artilheiro do campeonato, com 12 gols, sem contar o Gabigol de Lambuja, no banco de reservas, que pode entrar a qualquer momento. O Corinthians ainda não terá Yuri Alberto, que se recupera de lesão. Por isso, todas as esperanças estarão na camisa 10 de Memphis Depay. O Timão tem também a força de sua casa e dos fiéis torcedores que vão viver uma noite com emoções diferentes. O gigante Cássio vai voltar à Neoquímica e pela primeira vez usando outra camisa, a do Cruzeiro. Um dos maiores, se não o maior ídolo da história corintiana, deixou o clube no ano passado. Desde então, esse reencontro nunca aconteceu. Eu acho que a torcida do Corinthians tem que aplaudir e homenagear o Cássio antes e depois do jogo. Só que durante o jogo, ele tem que ser recebido como qualquer jogador adversário é recebido. Vai ser difícil olhar para o número 12 e não lembrar. Foram mais de 12 anos e os mais importantes títulos do clube. Mas nesta quarta, na tela da Record, do Play Plus e do R7, vai ser Corinthians contra o Cássio e o Cruzeiro. Jogo de muita história, né? O Flamengo acertou a contratação do volante espanhol Saúl. O jogador desembarcou no fim da tarde no Rio de Janeiro. Ele jogou a última temporada pelo Sevilha, mas foi no Atlético de Madrid, onde passou a maior parte da carreira. Saúl deve fazer exames médicos amanhã no Centro de Treinamentos do Flamengo. O Atlético Mineiro confirmou em nota para a nossa reportagem que o atacante Rony entrou com uma ação na justiça contra o clube. Os motivos seriam atrasos salariais. O Atlético nega, mas reconhece que existe uma parcela dos direitos de imagem atrasada em 2 dias. Eu fico por aqui. Mariana, Edu. Obrigado, Bruno. Olha, o cantor britânico Ozzy Osbourne morreu hoje aos 76 anos. Ozzy fundou nos anos 60 o grupo Black Sabbath, um dos criadores do chamado rock pesado. Por causa dos excessos com as drogas, acabou dispensado da banda e seguiu carreira solo. Também estrelou um reality na TV americana sobre a família dele e a vida. No início do mês, se apresentou pela última vez. Ele precisou cantar sentado por conta da saúde já debilitada. Desde 2020, Ozzy Osbourne enfrentava as consequências da doença de Parkinson.
Veja a seguir. Defesa diz que Bolsonaro não descumpriu medidas restritivas impostas por Alexandre de Moraes. E veja também o aumento do número de casos de violência doméstica no Brasil. A cada 3 agressões contra a mulher, pelo menos uma acontece na presença dos filhos. Estamos de volta para você saber que a polícia espanhola resgatou 162 mulheres vítimas de exploração sexual. Uma grande operação foi feita em diversas localidades da Espanha. As vítimas, de maioria sul-americana, eram forçadas a se prostituir em imóveis controlados por uma organização criminosa. Os locais tinham câmeras de segurança para monitorar as mulheres. A quadrilha era estruturada, com hierarquia definida e funções divididas. Os responsáveis pelos locais ficavam com o dinheiro dos clientes e ainda ofereciam drogas. 37 suspeitos foram presos. Mais de 1.200 condomínios foram alvos de assaltantes só no estado de São Paulo e nos 5 primeiros meses deste ano. Especialistas dizem que, em período de férias, o número de invasões costuma aumentar. Um dos suspeitos passa pela portaria do prédio como se fosse um morador. Ele havia burlado o sistema de biometria. O condomínio fica numa área valorizada da capital. Em seguida, outro criminoso chega correndo e estoura o portão da frente. Um terceiro homem aparece. Um morador tenta, sem sucesso, conter os assaltantes. Em outro ponto da capital, uma quadrilha invadiu uma mansão e fez 2 moradores e uma funcionária reféns. Os assaltantes fugiram com R$10 mil em dinheiro e diversos objetos de valor. O grupo foi localizado ontem. Houve troca de tiros. Um dos suspeitos morreu. Outro ficou ferido. E 2 foram presos. Dados do Portal da Transparência mostram que nos primeiros 5 meses do ano houve mais de 21 mil furtos e roubos a residências no estado de São Paulo. 1.241 casos ocorreram em condomínios, onde há portaria e controle de acesso. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, 3 assaltantes arrombaram o portão deste prédio. Eles furtaram bicicletas e uma moto. A portaria virtual acionou a polícia. E assim que eles se direcionaram para a rampa, nós já acionamos a nossa sirene, né? Que serve para inibir, de certa forma, ali uma tentativa de invasão e para avisar os moradores que algo de errado está acontecendo no condomínio. Especialistas em segurança alertam: o período de férias aumenta o risco de invasões, mas algumas medidas podem diminuir os riscos. Nós vamos colocar um segundo portão, né, que vai ser o portão da gaiola, tá? É o nosso investimento. Olha só agora o que aconteceu em Alagoas. Mãe e filha foram presas, acusadas de estelionato. Elas estariam negociando imóveis que não eram delas. E mesmo detida em flagrante, a jovem saiu pela porta da frente do fórum, depois da audiência de custódia. Mãe e filha viviam uma rotina de golpes. Contra elas, a polícia já registrou 40 boletins de ocorrência, 4 inquéritos em andamento e 8 processos judiciais, todos por estelionato. Segundo as investigações, o principal golpe era simular a compra de imóveis mobiliados. Elas pagavam apenas o valor de entrada, pegavam a chave e, em seguida, anunciavam os apartamentos como se fossem proprietárias. Durante esse período, que elas pediam um prazo de cerca de 90 dias úteis, aí se estendia quase 6 meses, elas vendiam esse imóvel para um terceiro e se evadiam com o dinheiro da entrada e com o dinheiro do terceiro do imóvel. Com medo de ameaças, esse homem pediu para não ser identificado. Ele foi uma das vítimas das estelionatárias, depois de anunciar o apartamento na internet. Elas pagaram R$30 mil de entrada. Não desconfiava de nada. E no decorrer do tempo, o prazo acabou, elas não me pagaram e começou as cobranças. Além de simular a compra, mãe e filha furtavam móveis e eletrodomésticos de dentro dos imóveis. No último apartamento, os vizinhos desconfiaram do comportamento delas e chamaram a polícia. Elas foram presas em flagrante nesse condomínio de classe média em Maceió. As imagens das câmeras de segurança mostram uma das suspeitas carregando eletrodoméstico.
Em outro trecho, as duas surgem com o carrinho do condomínio lotado de objetos. A vítima, dona do apartamento, conta que não recuperou o que foi levado. Trabalho formiguinha, cada dia tirando um negocinho. Eu não quero nada mais, nada menos do que é meu. Era a minha geladeira, a que tinha lá. No fim da tarde, nossa equipe registrou o momento em que a jovem de 23 anos dirigia um carro branco, logo depois de ser solta na audiência de custódia. Os Estados Unidos anunciaram hoje que vão deixar a Unesco, a Agência de Cultura e Educação das Nações Unidas. O presidente Donald Trump diz que a organização promove causas sociais e culturais polarizadoras e que alimenta o antissemitismo. A decisão foi confirmada em um comunicado do Departamento de Estado americano. A continuidade da participação na Unesco não está alinhada aos interesses nacionais dos Estados Unidos, destaca o documento. O texto também afirma que a decisão da Unesco de admitir a Palestina como membro é altamente problemática, contrária à política americana e incentiva uma retórica anti-Israel dentro da organização. A Unesco tem hoje 194 Estados-membros. A Palestina foi admitida em 2011. A retirada dos Estados Unidos terá efeito legal a partir de 31 de dezembro de 2026. O porta-voz da ONU disse que a organização lamenta a decisão. Segundo a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, a saída não é uma surpresa. Essa é a terceira vez que os Estados Unidos deixam a Unesco. A primeira foi em 1984, no governo Reagan, e a segunda em 2017, no primeiro mandato de Donald Trump. Na época, ele alegou falta de apoio a Israel e má gestão financeira da organização. Os Estados Unidos já contribuíram com 20% do financiamento da Unesco. Atualmente, a participação é de cerca de 8%. A Unesco foi criada em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para promover ações de paz. A agência também é conhecida pela preservação e tombamento de lugares e monumentos, como a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, e a cidade de Ouro Preto, no Brasil. Os Estados Unidos teriam enviado bombas nucleares ao Reino Unido. Os dois governos não confirmam até aqui, mas há relatos de que as armas já estariam prontas para uso. A informação foi divulgada pela imprensa britânica e é baseada em fontes sigilosas. As armas nucleares foram construídas em laboratórios americanos e têm alcance e potência controlados para atingir alvos com alta precisão. As bombas foram projetadas para serem lançadas de aviões como os caças F-35 e F-16. A instalação de armas nucleares dos Estados Unidos no Reino Unido volta ao noticiário depois de 17 anos, quando foi concluída a retirada do arsenal americano do país depois do fim da Guerra Fria. A base Lakenheath fica a cerca de 100 quilômetros da capital Londres e foi reformada para a retomada das atividades. A instalação de armas nucleares americanas em território britânico já era esperada desde 2022, com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, e ganhou força com a pressão dos Estados Unidos para que a Europa investisse mais em segurança. O governo russo disse que monitora a movimentação. Amanhã, representantes da Ucrânia e da Rússia devem se encontrar na Turquia para retomar as negociações de paz. Mas o Kremlin já adiantou que não há razão para esperar avanços. Estados Unidos e Filipinas fecharam hoje um acordo comercial para redução de taxas. E a medida foi anunciada faltando 10 dias para o início da nova política tarifária americana. O acordo foi revelado por Donald Trump nas redes sociais. Pouco depois de se reunir com o presidente filipino, Trump escreveu: as Filipinas terão mercado aberto com os Estados Unidos e tarifas zero. Os produtos das Filipinas serão tarifados em 19%. Além disso, haverá uma cooperação militar. O republicano havia ameaçado taxar o país em 20%,
Mais cedo, ao lado do presidente Ferdinand Marcos Júnior, Trump disse que os Estados Unidos reverteram uma possível aproximação das Filipinas com a China. Eu simplesmente não acho que isso teria sido bom para vocês, completou o republicano. Em meio a negociações com a China, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos anunciou hoje que vai se reunir com a autoridade chinesa de comércio na semana que vem na Suécia. No encontro, Scott Bessent pode tratar de uma possível prorrogação do prazo para a cobrança das tarifas. Trump também comemorou outro acordo que classificou de grande vitória. O presidente deu detalhes da negociação com a Indonésia. Os dois países já haviam confirmado na semana passada que os produtos americanos entrariam na Indonésia sem taxas, enquanto os asiáticos pagariam 19% de tarifas para exportar aos Estados Unidos. Agora, Trump revelou que a Indonésia vai fornecer minerais essenciais aos americanos, além de comprar aeronaves da Boeing, produtos agrícolas e energia dos Estados Unidos. A nova política passa a valer no dia 1º de agosto. Até o momento, o Brasil é o mais atingido, com tarifas de 50% sobre os produtos exportados para os Estados Unidos. Por isso mesmo, existe uma grande expectativa por um acordo entre Brasil e o governo americano. Os setores mais impactados por esse tarifaço dos Estados Unidos estão pedindo ao governo brasileiro foco na negociação para diminuir o impacto nas empresas brasileiras. Cristina Lemos conosco. Cristina, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. Tempo está correndo, né, gente? Olha, o recado dos empresários para o governo é claro, que o governo federal deixe de lado as questões ideológicas e passe a negociar as tarifas imediatamente com o governo americano para evitar prejuízos bilionários e a perda de milhões de empregos. O setor de calçados é um dos afetados com o tarifaço anunciado por Donald Trump. 22% de toda a exportação do calçado brasileiro vai para o mercado norte-americano. A preocupação é que dificilmente os fabricantes vão conseguir, em um curto espaço de tempo, outros mercados capazes de absorver a demanda impactada pela taxação de 50%. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul ressalta que o prejuízo já está acontecendo. Nós temos outras empresas de madeira que chegam a exportar 95% da sua produção para os Estados Unidos. Tem empresas que vão fechar, outras empresas já estão dando férias coletivas. Os hotéis que recebiam importadores americanos estão atirados às moscas, sem ninguém, porque os compradores não vieram. Então o impacto já está criado. Um estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais revela que a tarifa de 50% provocaria mais de 175 bilhões de reais em perdas para o Brasil em até 10 anos. Em um cenário de retaliação, em que o Brasil aplicasse a mesma tarifa a produtos americanos, os prejuízos chegariam a quase 260 bilhões. A arrecadação encolheria 7 bilhões e 200 milhões de reais. E quase 2 milhões de empregos seriam fechados. Quando você faz a retaliação, você vai ter um aumento dos custos de tudo aquilo que é importado dos Estados Unidos, ou você vai ter que comprar de outras origens, talvez em condições piores ou mais caras mesmo do que adquirindo no mercado norte-americano. E depois ainda há a possibilidade de uma tréplica, né? De você elevar as tarifas aqui e os Estados Unidos elevar. Há 10 dias do início da adoção da tarifa, os setores empresariais impactados diretamente com a mudança pedem ao vice-presidente Geraldo Alckmin que o governo abandone o discurso de confronto e dê sinais mais claros que aceita conversar com o governo norte-americano. Este economista explica que a negociação é a única saída capaz de reduzir as consequências negativas para o Brasil. O Brasil é muito mais dependente economicamente dos Estados Unidos do que ao contrário, né? Ou seja, a gente não tem a capacidade econômica de brigar. O que é a lei de reciprocidade? Você aplicou 50% para mim, eu aplico 50% para você. Mas não é o ideal. A gente não tem que entrar nesse embate direto com o Donald Trump, né? A diplomacia brasileira tem que ser muito racional, estratégica nesse momento, e acabar trazendo os Estados Unidos à mesa de negociação e tentar reduzir essa tarifa.
A defesa de Jair Bolsonaro afirmou hoje que o ex-presidente não descumpriu as medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os advogados prometeram que daqui para frente Bolsonaro ficará calado, sem fazer qualquer manifestação sobre o caso. O ex-presidente passou o dia no Partido Liberal em Brasília e evitou aparições públicas. A defesa de Jair Bolsonaro enviou as explicações ao ministro Alexandre de Moraes dentro do prazo de 24 horas. Os advogados alegaram que Bolsonaro não descumpriu as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal e que ele não tinha conhecimento de que estava proibido de conceder entrevistas. Ontem, Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica e falou rapidamente no Congresso. As medidas impostas por Moraes tiveram apoio no STF dos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. O único a discordar foi Luiz Fux. Fux considerou que o Supremo tem demonstrado a sua independência às pressões dos setores que não concordam com as decisões da Corte, que as questões do tarifaço são econômicas e devem ser resolvidas nos âmbitos político e diplomático. Também considera que não foram apresentadas provas novas e concretas de qualquer tentativa de fuga planejada pelo ex-presidente e que o impedimento de utilização dos meios de comunicação, redes sociais, vai contra a liberdade de expressão. Fux considerou ainda que as cautelares restringem de forma desproporcional direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e de comunicação. Apesar das alegações de Fux, nada muda. O voto dele foi vencido pelos outros 4 ministros da primeira turma. Já Eduardo Bolsonaro disse que estava preparado para a decisão de Alexandre de Moraes, que bloqueou as contas, os bens e a chave Pix do deputado. O PT entrou com pedido no STF para que a corte proíba o filho de Bolsonaro de assumir qualquer cargo comissionado. O objetivo é impedir o parlamentar de evitar a perda do mandato, mesmo morando nos Estados Unidos. No Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, proibiu a realização de sessões nas comissões durante o recesso parlamentar. Integrantes do PL queriam fazer reuniões para manter em destaque o apoio a Jair Bolsonaro. O presidente Hugo Mota não está no Brasil. Nem ele, nem o primeiro vice-presidente Altineu Cortes. Ambos em viagem ao exterior. O que diz o regimento dessa casa? O presidente em exercício, desde a viagem dos dois, é o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Mota afirmou que convocar comissão em pleno recesso restringe a participação e, portanto, é razoável esperar o retorno dos trabalhos para que os debates e diálogos sigam de maneira democrática. O Ministério da Educação adiou a compra de livros didáticos de ciências, geografia e história para o Programa Nacional do Livro por falta de orçamento. De acordo com o MEC, vão ser comprados apenas os livros de português e matemática usados no ensino fundamental das escolas públicas. A estimativa é de que aproximadamente 30 milhões de exemplares deixem de ser comprados. A pasta afirmou em nota que adotou a compra escalonada por causa do cenário orçamentário desafiador. Mas esse cenário pode estar mudando porque o governo federal acabou de anunciar que vai liberar mais de 20 bilhões dos 31 bi que estavam congelados no orçamento deste ano por causa do aumento da arrecadação. O relatório de avaliação de receitas do governo federal elevou a projeção de receitas líquidas em 27 bilhões de reais em relação ao último bimestre. Já a previsão de gastos subiu quase 5 bilhões. Com isso, a estimativa de déficit primário nas contas públicas para este ano caiu de 97 bi para 74 bilhões de reais. Para mais notícias de Brasília, acesse r7.com. E eu conto contigo logo mais no JR 24 horas. Mariana, Eduardo. Obrigada, Cristina. O filho do ex-presidente americano Joe Biden disse em entrevista que o pai dele estava sob efeito de medicação durante o debate presidencial contra Donald Trump no ano passado. Hunter Biden atribuiu o desempenho desastroso do democrata no debate
ao fato de que o ex-presidente havia tomado Zolpidem antes do evento. Esse é um medicamento usado para o tratamento contra a insônia. O gabinete de Joe Biden não comentou as declarações. De volta ao Brasil, um funcionário público confessou ter depredado 17 ônibus em São Paulo e na região metropolitana. Segundo a investigação, esse servidor usava um carro oficial pago pelo contribuinte para fazer os ataques. Para a polícia, este é o homem responsável por parte dos ataques a ônibus na região metropolitana de São Paulo. Edson Aparecido Campalongo, de 68 anos, é funcionário concursado do governo estadual e atuava como motorista numa repartição pública. Ele usou o carro oficial para praticar os ataques. Depois que nós conseguimos identificar que esse carro estava em alguns locais e que ele era o motorista, então, com uma investigação muito rápida, nós já conseguimos identificar 17 locais. Um deles foi na zona sul da capital e deixou uma criança ferida. A polícia conseguiu ligar o trajeto dele com alguns ataques. Em depoimento, Edson disse que usava estilingue e que os ônibus eram escolhidos de forma aleatória. Edson alegou que realizava os ataques porque está revoltado com a situação do país. O irmão dele também teria participado de pelo menos 2 atos de vandalismo. Hoje, a justiça decretou a prisão preventiva dos 2 irmãos. Só na capital, desde junho, pelo menos 530 veículos foram atacados. Segundo a polícia, 22 suspeitos foram presos. Talvez essa prisão impulsione, alavanque o que nós já construímos ou nos dê uma outra vertente desse cenário que a gente também estava investigando. Inacreditável, hein? Agora essa, quem já teve o celular roubado ou então furtado, né, Mariana? Só essa pessoa que sabe o prejuízo e a frustração que isso dá. Bom, mas hoje a história é outra. 1.400 aparelhos foram devolvidos para os donos no Rio de Janeiro. A sala ficou lotada na cidade da polícia. São pessoas que tiveram os celulares roubados ou furtados e que vieram recuperar os telefones. É o caso da Clara. Eu estava no BRT, na Barra da Tijuca, quando um rapaz se aproximou de mim, apontou uma faca para mim e pediu meu telefone. Eu estava com medo, então acabei entregando. A devolução faz parte de uma operação da Polícia Civil para combater o comércio ilegal de celulares. E também um alerta sobre o risco de comprar telefones sem origem comprovada. Um aplicativo foi criado para cadastrar o e-mail, o número de identificação do aparelho. É possível fazer a consulta antes de fechar negócio. Desde maio, 270 pessoas foram presas e mais de 4.000 celulares recuperados. O aparelho apreendido passa por perícia e identificação até voltar para as mãos dos verdadeiros donos. Os telefones foram rastreados com o auxílio das operadoras e hoje nós estamos entregando esses telefones para os seus reais proprietários. De janeiro a maio foram registrados mais de 30.000 roubos ou furtos de celulares no estado, um aumento de quase 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Daniele ficou surpresa ao recuperar o aparelho que tinha sido roubado. E eu dava como perdido, que não recuperaria mais, e recebi a mensagem essa semana para a recuperação do telefone. Um motorista invadiu de carro o maior shopping center de Goiânia. O homem foi preso em flagrante, mas depois da audiência foi liberado. As imagens mostram o carro em alta velocidade. Ele arrebenta uma das portas de vidro e percorre vários corredores. Seguranças aparecem correndo atrás do carro, que destrói tudo que está pela frente. Ele percorre ao menos 200 metros dentro do shopping. No andar de baixo, dezenas de crianças brincavam em uma piscina de bolinhas. Aí passou aqui, ó, saiu quebrando tudo, olha aqui os quiosques, fecha a loja, como é que ficou. O veículo só para quando bate numa pilastra. Apesar da confusão, ninguém se feriu. Gente, eu tô me tremendo de susto. O motorista foi contido. Estava ali passeando com a minha esposa no momento de folga. Foi quando a gente viu o movimento de civis, né, gritando, correndo. Percebendo que eu estava perseguindo ele armado, ele se atrapalhou, acabou batendo de um pilastra de concreto. Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, foi preso em flagrante. O resultado do teste do bafômetro foi negativo. A família do motorista lamentou o caso e disse que ele tem problemas psiquiátricos desde a adolescência e que nos últimos dias estava sem a medicação. Gilberto passou por audiência de custódia e foi solto com a condição de que seja encaminhado a tratamento médico.
ele narra que simplesmente teve vontade de ir ao shopping e assim o fez, acreditando que era uma maneira corriqueira de realizar, o que também já corrobora a nossa tese de surto psicótico. E a polícia de São Paulo prendeu um integrante de uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxos. Uma das vítimas foi um deputado estadual. O homem que esconde o rosto é Gabriel Pedrosa da Silva, de 25 anos. Segundo a investigação, ele aparece nestas imagens em maio deste ano. De moto, ele se aproxima do carro do deputado e delegado Antônio de Olim, em uma rua com casas de alto padrão em São Paulo. Armado, ele rouba o relógio de luxo da vítima e foge. Toda a ação dura 15 segundos. Gabriel foi preso ontem à noite dentro de uma farmácia na zona sul da capital. Ele apresentou um documento, um RG, que apresentava inconsistências quanto ao documento, ao papel. Percebia claramente que era um documento falso. Ele confessou que se chamava Gabriel. O relógio do deputado foi recuperado. O relógio está aqui, acabou de ser devolvido, está aqui a apreensão, documentação apresentada. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, 23 relógios de luxo foram roubados no estado no primeiro trimestre deste ano, alta de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Gabriel é suspeito ainda de outros crimes. Ele teria participado da invasão de uma casa em Sorocaba, onde criminosos fizeram uma família refém. E também teria envolvimento no assalto a um policial penal na rodovia Raposo Tavares. Gabriel ainda é suspeito de participar da morte de José Domingos da Silva, um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. A vítima foi baleada depois de reagir a um assalto. Na época, 2 criminosos tentaram levar a aliança de José Domingos. Um deles foi condenado na semana passada a 26 anos de prisão. O outro homem na moto, segundo a investigação, seria Gabriel. A gente classifica ele como coautor, embora ele não tenha puxado o gatilho, a participação dele foi fundamental, porque ele fazia a segurança e ele dava toda a logística, porque eles atacavam em duplas. A cada 3 agressões contra uma mulher, em pelo menos uma, isso acontece na presença dos filhos. Na reportagem especial de hoje, nós vamos mostrar o impacto dessa violência em toda a família e também como o acolhimento às vítimas pode ajudar a reduzir os traumas e a trazer mais segurança. Depois que a pessoa bateu, não se perdoa mais, porque bateu uma vez, vai bater de novo, até tentar te matar. Essa foi a conclusão da Bruna depois de ser agredida pelo ex-marido e pela sogra recentemente. A mãe dele pegou e falou assim: eu já sou idosa mesmo, eu vou agredir ela. Na hora que ela vir pra cima de mim, você já pega, já mata ela em cima do meu corpo e fala que matou ela por legítima defesa da sua mãe, que é idosa. A violência começou quando ela estava grávida. Bruna chegou a denunciar. O marido ficou 2 dias preso e os dois reataram logo depois. Pediu perdão, falou que nunca mais ia me agredir, que ele me amava, essas coisas todas, sabe? Eu sempre dava chance acreditando na mudança. No começo do relacionamento, o homem não apresenta essas características. Ela tenta se separar dele, só que ele pede desculpa, então ela acaba voltando, achando que ele vai mudar e ele não muda, né? Como as agressões continuaram, Bruna pediu uma medida protetiva, o que irritou o então marido e a sogra. Uma noite ela foi surpreendida pelos dois quando amamentava a filha. Na hora que ela entrou com um pedaço de pau, já toma na minha cabeça. Na hora que ela deu na minha cabeça assim, eu tava tão fraca que eu já fiquei tonta. Aí na hora que eu fiquei tonta, eu já peguei e coloquei minha bebezinha no sofá. E daí o filho dela, que é o pai das minhas filhas, já se aproveitou em vez de separar e já veio em cima de mim. Os dois, era chute, era soco, mata-leão. A filha mais velha do casal viu tudo. Se você perguntar pra ela, ela fala tudo o que aconteceu no dia. Ela ficou traumatizada, se tremendo, se mordendo, ela mordia as mãozinhas. De cada 10 agressões cometidas contra mulheres nos últimos 12 meses, 9 foram testemunhadas por outras pessoas. Em quase 30% dos casos, a violência foi presenciada pelos filhos. Ainda segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 60% dos casos aconteceram dentro de casa. Quando ele vinha me agredir, eu tinha que proteger ela porque ele não ficava cego, sabe? E tinha medo de morrer na frente delas também, né? A violência contra a mulher, na maioria das vezes, evolui gradativamente.
Começa, quase sempre, com um tom de voz mais alterado, seguido de palavras grosseiras. Depois vem ameaças e humilhações, até que começam as agressões físicas. Nessa escalada da violência, a tentativa de feminicídio é o último degrau antes do crime mais grave, a morte da mulher. A mãe da Bruna tem muito medo e diz que a violência contra a filha ainda afeta toda a família. Eu fico meio assustada, preocupada com ela, com medo dele mandar fazer alguma coisa com ela, porque ele ameaçou ela de morte, pensando que a qualquer momento eles podem aparecer, podem pegar ela aqui em qualquer lugar e fazer tudo de novo. Essa assistente social lembra que muitas mulheres se sentem culpadas e dependentes dos companheiros. Por isso, segundo ela, é importante acolher e respeitar o tempo de cada uma. Chega aqui, você vê ela tá toda machucada, tá com hematomas no corpo, fazemos o boletim de ocorrência e quando vem medidas protetivas ou chega uma situação mais séria que a lei vai tomar em relação a esse agressor, ela chega e fala assim, vamos deixar para lá. Então, quando ela sai dessa violência, é uma vitória para nós. Não é tão fácil, mas está melhor do que antes, né? Melhor eu sozinha cuidando delas do que sofrendo igual eu sofria lá. Porque lá eu sofri demais. Essas foram as notícias de hoje e amanhã, por causa da transmissão do jogo entre Corinthians e Cruzeiro, o Jornal da Record começa mais cedo, hein? Às 6h15 da noite. À 00:30 tem mais JR. Agora você fica com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem Cine Record especial com o filme Horas de Desespero. Não perca. Uma boa noite e até amanhã às 6h15. Boa noite e até lá. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.